Olá turminha, tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula e hoje nós iremos falar um pouquinho sobre como os materiais naturais são reaproveitados na natureza e qual é o grande problema do material sintético, tá ok? Estão preparados? Então, vamos lá! Então veja bem, gente, hoje nós vamos falar sobre o ciclo do material natural, não é? A palavra ciclo representa algo que é reaproveitado, que recomeça, que volta para o seu estado natural, tá bom? E é justamente isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Como os materiais naturais, eles não se acumulam na natureza. Por que eles não se acumulam? Tá bom? E a primeira coisa que nós temos que falar é... Relembrando, material natural é todo aquele material que possui uma molécula chamada carbono. E o carbono é muito importante para os seres vivos, por quê? Porque o carbono ele é usado na produção de energia. Lembra que a gente falou isso lá quando a gente estava na sala de aula ainda? Que existe uma molécula de energia chamada glicose, que nós precisamos de glicose para sobreviver. Não é? E essa molécula chamada glicose precisa do carbono para ser produzido. Então, os seres vivos eles precisam de carbono para conseguir produzir a glicose e permanecer vivos. Tá ok? É a primeira coisa que a gente tem que saber. Continuando, então, esses materiais naturais que possuem carbono, eles vão ser reaproveitados pelos próprios seres vivos. Por quê? Porque nesses seres vivos possui o carbono e é do carbono que vai ser retirada a molécula para produzir a glicose. Correto? Então, ou seja, os próprios seres vivos que existem na natureza vão reaproveitar os materiais naturais para produzir energia. Por exemplo, aqui a Magali Comilono, ela está comendo muitos materiais naturais, que são frutas, né, que nós chamamos de orgânicos. São os materiais naturais orgânicos. Ó, está comendo a melancia. Quando ela come isso, o corpo dela aproveita essas moléculas da melancia, aproveita as moléculas de carbono da uva, da maçã, para produzir energia para o corpo dela. A vaquinha aqui, ó, comendo capim. Quando essa vaquinha está comendo capim, ela está retirando do capim, que é um material natural orgânico, a sua fonte de carbono para a produção da sua energia, da sua glicose. E aqui nesse caso aqui, ó, nós temos a melancia e o abacaxi apodrecendo, né? Desculpa, gente. Nesse caso aqui são o que? São fungos e bactérias que estão se alimentando do abacaxi, estão se alimentando da melancia, causando o apodrecimento deles. Então, ou seja, quando algo apodrece, nada mais é do que fungos e bactérias se alimentando para retirar o carbono daquelas moléculas, daquele material orgânico para produzir sua própria energia. Tá bom? Então, a decomposição, o apodrecimento é causado por fungos e bactérias que estão presentes no ar que a gente respira. Tá ok? Então vamos lá. Como é que então que vai se dividir essa produção e essa alimentação entre os seres vivos? Primeira coisa que nós temos que entender é que na natureza existem os seres autotróficos, né? O que são seres autotróficos? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento. São seres que conseguem produzir sua própria glicose. Quem são esses seres que conseguem produzir sua própria glicose, que não precisam comer? São os vegetais, né? E como é que eles fazem isso? Eles retiram o carbono do ar através do gás carbônico. Então, eles retiram o carbono do ar através do gás carbônico e com esse carbono que eles retiraram do ar, eles produzem sua própria glicose. E quem é que faz isso? Os vegetais. Olha só que coisa legal. Então, os vegetais, gente, eles não precisam comer o carbono deles. Por quê? Porque eles retiram o carbono do ar através do gás carbônico. Eles respiram gás carbônico, diferente da gente. Nós respiramos oxigênio. Eles respiram gás carbônico. Os vegetais, as plantas, respiram gás carbônico. E é com esse gás carbônico que eles vão produzir a glicose deles. Certo? Como é que eles fazem isso? Através de um processo chamado fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? Vamos prestar atenção aqui nessa imagem. Ó. Eu tenho uma plantinha, ela está recebendo luz. Por isso que o nome do processo é fotossíntese. Por quê?
Foto significa luz. Síntese significa produzir, ou seja, produzir seu próprio alimento utilizando a luz. Então ela recebe a luz do sol, ó. Além da luz do sol, ela recebe o gás carbônico aqui, que é o CO2, gás carbônico, e a água que ela retira do solo. Se ela tiver essas 3 moléculas juntas, ela vai produzir a glicose dela. Olha só que interessante, mas sobra um resto. E esse resto é o oxigênio, que a plantinha libera no ar, porque ela não precisa de oxigênio. Ela precisa de gás carbônico, então ela joga o oxigênio no ar. Entenderam isso? Então, ou seja, fotossíntese é o processo em que os vegetais produzem seu próprio alimento, sua própria glicose. Correto? Ou seja, eles vão produzir sua própria glicosezinha. As plantas, os vegetais vão produzir sua própria glicose. Como? Eles vão precisar de água, luz e gás carbônico. O gás carbônico é representado pelo símbolo CO2. Quando eles conseguem água do solo, luz do sol e gás carbônico do ar, eles vão absorver esse gás carbônico e vão produzir a glicose para eles viverem. Só que sobra um resto. E esse resto é o oxigênio, o O2. O que eles fazem com o oxigênio? Liberam no ar. E assim as plantinhas conseguem viver felizes, produzindo seu próprio alimento, né? Só que aí também existem os seres vivos, os heterotróficos. O que são os heterotróficos? São aqueles que não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles não conseguem pegar o gás carbônico do ar. Se ele não consegue produzir seu próprio alimento, eles precisam comer a glicose. Então veja bem, enquanto as plantinhas produzem glicose, os animais, os seres heterotróficos, eles vão comer a glicose. Então, por exemplo, por que essa vaquinha está comendo capim? Porque o capim produziu glicose. Como a vaquinha não consegue produzir glicose, ela come a glicose que o capim produziu. E assim ela vai ter glicose para o corpo dela. Né? Ou seja, os heterotróficos eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam comer glicose, só que aí tem um porém. Para a gente conseguir utilizar a glicose que a plantinha produziu, nós precisamos de oxigênio. Então nós respiramos oxigênio e liberamos o gás carbônico. E a plantinha respira o gás carbônico e libera o oxigênio. E a gente faz essa troca. A planta respira o gás carbônico que a gente produziu e libera o oxigênio. Os animais, nós respiramos o oxigênio que a planta produziu e liberamos gás carbônico para a planta. E fica essa troca de carbono. Tá ok? Então, ou seja, nós temos alguns tipos de seres heterotróficos. Temos os herbívoros, que são aqueles que se alimentam de vegetais. Temos os carnívoros, são aqueles que se alimentam de outros animais. Temos os onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. Por exemplo, macaco, porco, nós seres humanos, né, nos alimentamos tanto de vegetais quanto de animais. Temos também os decompositores, que são aqueles que vão se alimentar de matéria orgânica morta, que no caso são os fungos e as bactérias. Tudo que morre vai servir de alimento para os fungos e para as bactérias. E lembrando, todos esses daqui vão liberar oxigênio no ar. Toda vez que a gente tiver que produzir energia, nós vamos absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Toda vez que os seres heterotróficos vão produzir energia, eles vão absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico, ok? E as plantinhas fazem o contrário, né? As plantinhas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio. Então vamos lá, continuando. Então como é que funciona na natureza, né? Nós chamamos esse processo de cadeia alimentar, que nada mais é do que uma transferência de glicose de um ser vivo para o outro. Então tudo começa lá com o capim, com a plantinha. Essa plantinha, através de um processo de fotossíntese, ela vai absorver o gás carbônico, liberar oxigênio e assim ela vai conseguir produzir a glicose dela. Ela vai conseguir produzir energia dela, né? Só que aí, gente, apareceu um grilo.
E esse grilo, ele não é autotrófico, ele é heterotrófico, ele precisa comer a glicose. No caso aqui, ele é um herbívoro, porque ele vai comer a plantinha. E ele vai comer a plantinha porque a plantinha produziu glicose. Né? Então, a glicose da plantinha agora vai para o grilo. Só que aí, para o grilo conseguir produzir a energia dele, ele tem que respirar oxigênio. E esse oxigênio vem da onde? Vem que a plantinha produziu. E o corpinho do grilo vai liberar o gás carbônico. E quem é que vai aproveitar esse gás carbônico? Os vegetais. Olha só que troca legal. E aí, gente, o que acontece? Apareceu um sapo. E esse sapo também precisa de alimento, precisa de glicose, não é? E ele vai lá e come o grilo. Então a glicose do grilo agora foi para o sapo. Quando o sapo comeu aquele grilo, ele vai ter que produzir energia através daquela glicose que ele comeu do grilo. E para isso ele precisa respirar oxigênio, não é? Então ele vai respirar o oxigênio que a plantinha produziu. E quando ele conseguir produzir energia, ele vai liberar o que? Gás carbônico. Quem é que vai aproveitar esse gás carbônico? As plantas. Então existe essa troca na natureza, correto? E assim, essa troca faz com que a matéria natural ela não se acumule na natureza, porque tudo está sendo reaproveitado. Ué, professor, mas se o grilo, o sapo morrer, o leão morrer, a girafa morrer? Se esses seres morrerem, eles vão ser reaproveitados pelos fungos e as bactérias. Esses fungos e bactérias vão se alimentar desses seres que morreram, transformando eles em adubo para a terra. Olha só que interessante, não é? Então, ou seja, gente, na natureza, os materiais naturais, eles são sempre reaproveitados. Eles nunca se acumulam. Eles estão sempre reaproveitados, né? E aí na cadeia alimentar nós vamos dar nomes para cada um desses daqui, ó. A plantinha que produziu glicose através da fotossíntese vai ser chamada de produtora. O grilinho que foi o primeiro a comer, ele é o consumidor primário, porque ele foi o primeiro a consumir. O sapinho aqui é o consumidor secundário, porque ele foi o segundo, ó, primeiro, segundo. E os fungos e as bactérias são os decompositores, porque eles só trabalham fazendo decomposição. Tá bom? Então, na natureza, gente, os materiais naturais, eles nunca se acumulam. Por quê? Porque eles estão sempre sendo reaproveitados uns dos outros. Os animais estão se alimentando, os vegetais estão usando o adubo que foi produzido pelos fungos, pelas bactérias, e tudo está se reaproveitando. Por isso que na natureza, os materiais naturais, eles nunca se acumulam. Tá bom? O que se acumula são os materiais sintéticos. Por quê? Porque os materiais sintéticos não possuem carbono em sua composição, ou seja, eles não podem servir de alimento. Quais são os principais materiais sintéticos que existem, né? O plástico, a borracha, o tecido, o vidro. Lembrando que o material sintético é aquele que não existe na natureza. Quem criou foi o homem, né? O homem junta lá através da indústria, produz aquele material sintético. Ele não existe na natureza. Não é mesmo? Qual o problema desse material sintético? Como ele não existe na natureza, ele não tem carbono. Se ele não tem carbono, ele não pode servir de alimento. Nós não podemos comer esses materiais para produzir energia. Não é? Então, ou seja, se eles não podem servir de alimento, eles acabam se acumulando na natureza. Não é? Eles acabam se acumulando na natureza, causando o que nós chamamos de poluição. E aí na próxima aula nós vamos falar o que nós devemos fazer para diminuir essa poluição de material sintético, quais são as ações que o homem vem fazendo para diminuir e o que é que nós podemos fazer na nossa casa para diminuir esses materiais e diminuir a poluição. Tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima e estudem, hein?